Olá, tudo bom? Então, já na parte 6, tá, gente? Dando continuidade, eu gostaria de só dar um parênteses para retificar que lá na parte 2 eu havia comentado sobre as luas de Júpiter que eram habitadas, e eu erroneamente falei de Ganímedes, né? Que Io e Europa era a lua de Ganímedes. Não, Ganímedes é também a lua de Júpiter, tá? Então essas três luas foram ditas para nós que seriam basicamente habitadas em bases, né, por eles, tá? É, já desde os anos 70 a gente tem essa informação, inclusive de que havia atividade vulcânica em Europa e que também foi descoberto lá com a Voyager já para os anos 80, né? Segunda metade dos anos 80 e, enfim, né, tudo isso aí veio a embasar, tá, o processo das nossas comunicações, mostrando mais uma vez que elas eram fatos reais, tá? Não era nenhuma interpretação errada da nossa mente. Bom, também comentei sobre Serra Negra, né? Que eu havia passado por aquela experiência da porta dimensional, que havia subido duas colunas de luz, as quais eles chamam de luz sólida, e que na minha frente tinha uma palmeirinha, eu fiquei fixando, apareceu uma silhueta de um ser, tá, gente? E nessa silhueta desse ser daí, ela foi cada vez ficando mais nítida, né? Na verdade, uma silhueta humana, e eu cheguei a ficar um pouco tonto dentro desse experimento aí, porque cada vez ficava mais aquele zumbido mais na minha cabeça. Até o momento que eu pedi para parar, aí a própria porta se desfez do jeito como havia se construído, né? Ela tinha aqui em cima, ela se desconectou, fez assim e desceu os dois cilindros de luz sólida, aproximadamente de 20 centímetros cada um. Fixei-me, né? Havia me fixado os pés no chão, e quando eu olhei na direita, na realidade, eram dois seres. Eu falei na outra que eram três. Não, eram dois seres, tá? Que eu vi entrando no mato. Eu vi que eles eram físicos porque por onde eles passavam, as plantas se mexiam. Esses seres eles estavam com uma roupa que emitia uma claridade. Era uma roupa escura, mas emitia uma claridade como se fosse uma roupa energética, né? Um traje que tinha um campo energético. Acredito eu que deva de ser para se proteger, né, de picada de inseto e, sei lá, aranha, né? Porque eles realmente estavam ali pela pesquisa, ali pelo meio do mato andando. E eu, naquela época, realmente estava apavorado, sentindo um monte de medo, vendo as coisas acontecer. Eles foram para um lado, eu fui para o outro. Aí subi lá, onde estava o pessoal lá do lado da fogueira, né, a base lá onde a gente estava, e comentei lá com os colegas sobre o fato que havia ocorrido. Eu tive outros contatos físicos, a quais eles se apresentaram nitidamente, tá? No caso, dois de sírios que apareceram, se bem que um só saiu da nave que viu, né? Que estavam falando que era dois, mas eu vi um só. E também estavam com um uniforme prateado. Esse daí estava bonito. Ele era um loiro até aqui e era muito louco. A informação é que ele era de Sírios. Né? Essa é a informação que deram pra gente. Enfim, a verdade é que a nave ela veio, pousou. Na verdade, eu só vi essa nave decolar, não cheguei a ver ela pousar. Mas aí nos marcaram um local de encontro e foi quando eu vi esse daí com um uniforme prateado, loiro, ele parecia quando ele descia a montanha assim, parecia que estava na lua, né? Ou seja, a gravidade era menor para ele, ele vinha mais flutuando. Eu lembro bem do cabelo fazendo assim, né? Era muito, muito interessante esse daí também, esse contato também. Também já tive contato físico com outro ser que se apresentou com aquelas túnicas quase até o chão, né? Acho que daí que vem o nome da Irmandade Branca, né? Que são os que se vestem com essas túnicas brancas, né? E também tive o contato. Essa Irmandade Branca, essa Fraternidade Branca, também que é muito chamado aí pela internet, vocês vão poder pesquisar, faz parte, né, até onde eu sei, da Confederação dos Mundos, tá? Como se fosse uma ONU interplanetária da nossa galáxia. São divididos em 24 quadrantes, e a quais se designaram 24 anciões. Não são 24 velhinhos de bengala, anciões de pessoas já vivenciadas, que realmente já têm muita experiência, cultura,
né? Então eu tenho lá o conselho dos 24 e tem o conselho dos 12 também, tá, gente? Essas são as informações que a gente vem pegando aí ao longo dos anos sobre essa turma daí, né, que é, o pessoal fala Confederação dos Mundos, a qual dou mais ênfase. Rama é um projeto deles, ou foi. E acredito que em alguns pontos alcançou o seu objetivo, a qual, dentro do processo comunicativo que eu recebi naquela época dos anos 70, aí foi endossado, embasado, ratificado ao largo dos anos, né? Eles vieram aqui para auxiliar-nos, tá, a nossa evolução, a gente nos compreender melhor e utilizar a nossa potencialidade, tá? Naquela época eles fizeram bastante exercícios, né? Pediam, né? Eles nos orientavam nos exercícios, basicamente ficava de frente a um espelho, quando eu comecei, e visualizava um feixe de luz saindo daqui da terceira visão, do ponto da terceira visão, indo para o espelho e retornando nesse mesmo ponto. Isso causava realmente como se fosse um campo eletromagnético na minha mente, estimulando não somente os nossos chakras, mas outras condições aí dentro do nosso cérebro, né? Para que realmente ativasse a nossa sensibilidade, nossa perceptibilidade, né? É chato dizer a paranormalidade, tá? Porque eu acredito que isso está dentro da nossa normalidade enquanto ser, a gente que não utiliza. É que nem você nascesse e ficasse a vida inteira com o olho fechado, não por ser cego, porque você quis, ou porque não sabia que podia abrir. De repente, no dia que você abre, você descobre uma outra realidade. Um exemplo grotesco, mas em parte, né? Ninguém vai ficar a vida inteira de olho fechado até abrir. Mas o fato é que eu consegui realmente acessar um outro tipo de realidade que algumas pessoas chamam de além, né? Ultrafísico, metafísico, enfim. Dentro do contexto do nossa realidade dimensional de tempo e espaço, tá? Nossa realidade física. Entretanto, num experimento que eu passei de um Chandra, eles também mostraram para mim que a realidade física deles é muito além, é muito maior do que a nossa. A gente mantém assim, alguns contextos, né? Ortodoxos do que é física, México e tal. Hoje em dia conseguimos verificar que é muito além disso daí, tá, gente? Enfim, né? Romina, minha gatinha tá fazendo travessura aí. Mas enfim, gente, não somente aquela experiência de Serra Negra, que foi um marco ali bastante interessante, vivenciamos outras experiências, o processo comunicativo, a partir do momento em que eu fui submetido a essa experiência de Chandra, por essa porta dimensional, realmente houve um estímulo muito mais forte dentro do processo comunicativo, muito mais objetivo. Eu tive muita facilidade com o processo comunicativo, tanto é que eu consegui me deslocar para várias saídas de campo, né, orientadas por ele, o ponto de encontro, a qual a gente chegou e realmente eles vieram ao nosso encontro, como foi dito dentro do processo comunicativo telepático, princípio também psicográfico, que também é extremamente válido, tá? Com esses estímulos, desses exercícios e tudo mais, também ficou melhorado a minha condição de saída astral. Dá um parênteses que todos os nossos experimentos, eles sempre foram conscientes, ou seja, a gente sempre teve noção da realidade, não foi uma coisa que eu estava dormindo, sonhando, né? Ou fugir da minha consciência. Quando acordei, apareceu um monte de coisa escrita, um monte de pessoas falando, nada incorporativo, tá? Então, foram experimentos a quais eu estava consciente, conduzindo conscientemente, mentalmente, a minha mente aonde eu queria. Tem várias experiências dessas daí. É interessante que essas experiências, a qual eu consegui vivenciá-las, me deram muito conhecimento de outras realidades. E aí eu, claro, indagava
por esses extraterrestres, né? A gente chama de guias confederados, né? Por ser um amigo aí que nos orienta, que nos dirige dentro da nossa ignorância, né? Então eles falavam, ó, isso acontece dentro de tal realidade, por causa disso, daquilo. E então, por exemplo, assim, a saída astral, algumas vezes eu me deparei com algumas outras entidades. E a gente não sabe se é vivo, morto, físico, em que campo dimensional, estrutura molecular, tempo, né, dimensão. Tá? Então isso aí eles foram comentando passo a passo sobre o que é, o que a gente acha de dimensão, o que eles pensam sobre dimensões, tempo, espaço, matéria, né, consciência. E muito do que eles comentavam eram coisas para que a gente pudesse ter uma introspecção e uma melhoria dentro dos nossos conhecimentos e amplitudes de realidades e vivenciando também tudo isso, tá? Gente, então por enquanto ficamos aqui, tá? E voltamos a conversar. Deixa eu lá separar as duas meninas que estão brigando lá, a Tininha e a Romina, tá, gente? As minhas gatinhas, mas rolam uns fight às vezes, né? E então a gente volta a falar, tá? Para a parte 7, ok? Então aguardem, tá, gente?